assim, o MBL agora criou um partido, né? Nós vamos ter finalmente relevância, independência, vamos poder fazer o que quiser. E eu tenho notado uma onda de pessoas, de membros e ex-membros saindo, né? Aconteceu anteontem ou ontem com o Márcio Colombo aqui em Santo André. Aconteceu aí com o Luiz, eu não lembro exatamente o sobrenome dele. Eu queria falar um pouco sobre as pessoas que vão saindo do MBL, as pessoas que vão virando a casaca, né? No momento em que o Bolsonaro está entre a cruz e a espada, e eles preferem trocar o projeto de longo prazo por uma popularidade a curto prazo, só para uma eleição que está vindo aí, mas enfim, o que você quer, o que você tem a dizer aí do Luiz? Primeiro, o que mais me chama a atenção nesses caras que saem é porque eu vi a merda com o Bettega e com o Costanar acontecendo, porque eu tava na coordenação de campanha do Bettega da primeira vez, né? E todos esses caras que saem, tem um negócio muito interessante que é o quê? A gente que tá aqui dentro, a gente já sabe que o MBL é a última saída para esse país. Eu não tô falando que é um salvador da pátria, mas num país que vive da promessa de ser o país do futuro, assim, o MBL é a última opção porque ele faz aquilo que precisa ser feito. Então, um sujeito, quando ele sai do MBL, no fundo, o que ele está falando é o seguinte: esse grupo é o melhor grupo político do Brasil. E eu estive nele porque eu pensei nisso, eu sempre tive essa opinião. E agora que eu estou saindo é porque eu acho que eu sozinho vou ser mais efetivo nesse processo de transformação do Brasil do que com esse grupo que é a última opção. Então, eu tendo a acreditar, podem existir exceções da regra, mas via de regra, quem sai do MBL não está saindo para seguir aquela linha que a gente segue de ter o poder para ter poder de transformação. É como se essa pessoa estivesse rendendo a outra lógica de quem quer o poder pelo poder, que é o mesmo problema. É o Centrão, são os caça-life, eles são parte do problema desse país. Então, já começa por aí. Eu nunca vou ver com bons olhos, por isso eu tenho uma regra, eu não confio em ex-MBL. E eu falo isso pode ser muito caro, porque pode ser que a mãe me expulse do MBL e vai falar, você não confia nem em você mais. Mas eu tenho isso como uma regra. Existem exceções, obviamente. E a exceção que vale é a seguinte: o cara que sai do MBL, mas saiu da política. O cara que sai do MBL para continuar na política, esse cara não tem minha confiança, eu sempre vou ver ele com maus olhos. E o que aconteceu no Luiz foi o seguinte: pareceu muito com o Bettega, porque o Bettega é o tipo de cara que você explica e ele não entende, né? Até daí surgiu um meme. Mas essa é só a sua opinião. Né? Inclusive, mandaram um live pix de novo. Vou soltar aqui, peraí. Mandaram live pix, velho? João Bettega mandou R$5. Mas essa é sua opinião. Eu vou explicar a origem desse meme. É o seguinte: o Bettega é o tipo de cara que ele não é. Ele é um cara meio burrinho. Então você explica uma coisa pra ele que é muito óbvia, e a reação dele é tipo assim: ah, tá, não, beleza, mas essa é a sua opinião. Minha opinião é que tá. Tipo, ele dá uma opinião extremamente burra e fala que o que tá certo é só a sua opinião. E o Luiz foi muito parecido, por quê? Ele falou, cara, eu sei que a missão tá ficando pronta e tudo. Primeiro que quando eu chamei para ser coordenador da missão, o cara não me entregou um lote de ficha. Já começa por aí, todas as red flags que a gente deveria ter se atentado. E essa culpa é toda minha, eu não canso de falar pra galera. A culpa é minha. O cara deveria ter sido cortado lá no começo, quando ele não vingou nas coletas da missão. E depois ele, quando acabou a eleição e tudo, ele ficou na quarta suplência. Um cara que estava no mandato deu uma treta com o partido, então ele não poderia ficar na presidência municipal do partido. A primeira suplente brigou com todo mundo e uma outra estava passando por um problema de saúde muito grave. Aí, ou seja, ninguém iria estar na presidência desse partido, perguntou o colo dele. Então ele trocou, e ele veio falar comigo, cara, recebi o convite, não sei o quê. Eu falei, cara, fico muito feliz por você estar sendo reconhecido, mas você já sabe muito bem, eu fico feliz por você, meus parabéns, mas você sabe muito bem que quem é do MBL não pode estar em outro partido. Daqui para frente é só a missão. Se você assumir a presidência desse partido, você não vai sair para vir para a missão. Ele falou assim, não, mas não é assim, vai dar projeção política pra gente. E eu falei, cara, não é possível que você não entendeu ainda que a projeção política do cidadania não me interessa. Nós criamos a missão, velho. Teve gente aí que foi assassinada, sofreu tentativa de assassinato pra gente criar a porra da missão. Não me interessa a projeção da missão. Quando eu for no podcast, eu quero que me apresentem como João Vitor Noleto do partido de missão, não como qualquer outro partido. Porque um problema que eu tive muito aqui, por exemplo, é que eu não tinha identidade nenhuma do partido que eu estava. A gente eu perdi muito voto por estar no partido que eu estava. E a missão não. A missão é como se fosse um caminho interno que veste perfeitamente o nosso tamanho. Porque não tem nada na missão que nos envergonhe, diferente dos outros partidos. E eu expliquei para ele, não, cara, mas vai dar projeção política pra gente. Eu falei, cara, não nos interessa a projeção política do cidadania. Cidadania é um partido que tem data para acabar. A cláusula de barreira está obrigando a cidadania a acabar. Nós temos um futuro muito bonito para construir aqui na missão. Não nos interessa a projeção da cidadania. Ele, mas e a projeção política e não sei o quê e tal? Aí eu falei, velho, beleza, eu fico feliz de você ter sido convidado, todo o reconhecimento, você merece. Mas não é pra gente do MBL estar em outro partido. Nossa casa é a missão, velho. Demorou muito pra gente construir isso. E aí ele falou, não sei o que e tal. Eu falei, velho, ele veio se aconselhar comigo. Eu falei, velho, não vá pra esse partido, não aceite esse convite. Porque quem é MBL tá na missão. Aí ele, não, beleza, entendi. Aí no outro dia, ele avisa, ó, eu aceitei o convite, espero que vocês não me escutem. Eu
falei, velho, não, a gente não vai te expulsar, você acabou de se expulsar porque você sabia da consequência óbvia. É como se, tipo, eu vou passar a mão na cabeça de uma onça, a onça não vai arrancar minha mão, sabe? Uhum. Você causou tudo isso, eu não estou te expulsando, você se expulsou quando você escolheu ir para onde você está indo. E eu fico muito triste, porque todas as vezes que eu pude estender a mão para esse cara, eu estendi. Para você ter noção, o Luiz é um cara que eu sempre... Eu vou começar explicando por mim primeiro. Eu nunca quis ser porta-voz. Eu era um espartano. Desde o início, eu sempre atuei nos bastidores de campanhas aqui em Goiânia, atuei nos bastidores da campanha do Better e tudo. Eu estava pronto para a missão que precisasse. De carregar a caixa e coordenar a missão. Sempre foi assim, eu estou pela missão, sou soldado dessa porra. Só que, na ausência de bons candidatos, de pessoas com a mínima desenvoltura cognitiva necessária e o alinhamento moral, na ausência dessas pessoas, eu fui forçado a ser candidato. Por quê? Eu tinha uma dor muito grande que a gente apoiava um candidato, esse cara saía de 0 para X votos, e ele usava esses X votos que a gente construiu junto com o cara para ganhar um cargo com o fulano, para ter outra projeção e abandonava a gente, porque a gente não aceita esse jogo, eu vou me vender para o fulano, a gente não aceita isso. Então o cara dava o pé na bunda da gente e ia lá ganhar uns 5, 10 mil reais dele como se fosse resolver a vida de uma pessoa, sabe? Então, sempre esse ciclo. E aí, quando eu fui para a campanha do Bétega, eu entendi melhor como funcionava a campanha. Não por causa do Bétega, mas por causa daquelas pessoas que estavam no núcleo do Paraná e que levantaram o Bétega. O Bétega era o cara que tinha 2 mil votos e o Bétega levou ele para a quinta. Tá? Aquelas pessoas que estavam lá, aquelas pessoas lá que se tornaram os nobres de Curitiba que deram o pé na bunda do Bétega. Eu aprendi com essas pessoas como é que se faz política na prática. E quando eu voltei de lá, eu falei, tá, a gente precisa voltar a Goiás para andar. E quem que vai ser? Não aparecia gente ali que dava aquele match assim. Eu falei, vou ter que ser eu, porque eu sou pau.doc, de cidade de pai. E eu sempre fui muito tímido, nunca me sinto muito desconfortável, por exemplo, na câmera. A galera fica me enchendo o saco, olha pra câmera pra gente fazer um corte melhor nas lives. Você pode ver que direto eu tô olhando assim, eu sempre fico meio desconfortável. Muito natural, sou tímido por natureza. Mas a gente vai se superando, vai desenvolvendo isso tudo. E aí eu fui candidato por isso. E quando o Luiz chegou, eu fiquei muito esperançoso, porque eu entendia que o Luiz, ele era o cara mais carismático que eu. Ele tinha um potencial, por exemplo, de convencer pessoas melhor do que eu. Eu tinha essa impressão com isso. Na eleição eu percebi que era o contrário, porque ele foi um cara que ele simplesmente não trabalhou, meu. Primeiro, ele não formou equipe, ele não coletou na missão, não construiu o nome dele. Mesmo assim, eu estendi a mão para ele. Um problema que a gente tem aqui é o de capital humano. É muito difícil você encontrar uma pessoa qualificada para ser seu coordenador de campanha, por exemplo. O cara para ser seu braço direito, como o Matheus é meu braço direito. Sabe? É muito difícil. E das poucas pessoas que eu tinha aqui, eu abri mão de uma delas, uma das mais importantes aqui na minha campanha, para ir coordenar a campanha do Luiz. O cara trancou a faculdade, o cara largou mulher, o cara mudou de cidade para ir coordenar a campanha do Luiz. A gente foi lá fazer a mudança dele, tudo. Cara, deu 20 dias, esse cara falou, velho, me busca aqui de volta, me ajuda a fazer a mudança de volta, porque esse cara, velho, não é possível, eu não vou trabalhar com um cara que não quer trabalhar. O cara lá todo dia, velho, você precisa fazer isso. Não, beleza. O cara em plena campanha não queria trabalhar. E aí, então, se a gente tem esse problema de falta de capital humano, a gente tem que fazer o trabalho de 2, 3 pessoas. Sabe o que eu fiz na minha eleição? Isso que a gente perdeu, né? Imagina se fosse um negócio... E a gente não tinha perspectiva de ganhar. Sabe o que eu fiz? Eu fiquei... Na hora que... Eu venho de uma família pobre. Assim, não tenho herança para receber, não tem nada, porque minha família é modesta. Na hora que a minha empresinha começou a dar certo, eu comecei a ganhar um pouquinho a mais, o que eu fiz? Aluguei uma casa, eu falei, essa casa vai ser meu comitê de campanha, aluguei um apartamento. Ficamos lá, eu e o Matheus morando lá, meu coordenador de campanha, a gente não fazia mais nada. A gente acordava cedo, ia cuidar das coisas da campanha, de tarde, de noite, o dia inteiro, gastando sola de sapato, conversando com o apoiador, gravando vídeo, fazendo tudo que precisava. 24 por 7, assim, não tinha outra coisa a se fazer. Enquanto isso, eu recebi a ligação do nada. Velho, o que eu faço? O Luiz não quer trabalhar. Então, por quê? Se não tem gente para trabalhar, a gente faz o trabalho de 2, 3, 4. Eu não tinha dinheiro para contratar todo mundo que eu precisava para trabalhar na minha campanha. O que eu vou fazer? Eu vou trabalhar para cobrir essas pessoas na medida do possível. E mesmo nesse contexto, o cara não trabalhou, velho. O cara não trabalhou. E aí ele perdeu a eleição por isso. Ele é um cara que ele tem mais carisma que eu para falar com as pessoas. Ele só é burro, mas ele tem mais carisma. E ele teve 140 mil reais para gastar na campanha dele. Eu tive 20 mil para gastar na minha. Fiz o dobro de votos que ele. Ou seja, porque o cara não trabalhou, não gastou falando sapato, velho. Eu tinha um sapato lá, uma vez na prova, velho. Dois sapatos descolou, que era o dia inteiro batendo perna na rua. Tem visita para fazer com o operador, vou lá, não tem, vou ficar completando, vou fazer o que der, tem vídeo para gravar, não tem, vou pra rua completar. Era o dia inteiro nessa, chegava em casa de noite, exausta, a cara toda queimada de sol. E no outro dia acordava cedo, era a mesma coisa. É o modo de fazer campanha, não troca agora. E o cara não queria fazer. E mesmo frente a tudo isso, eu aconselhava o cara, a gente tem que fazer assim, assim, assado. Vamos lá, você é capaz, você vai dar conta. E o cara, naquela mesma, mas essa é a sua opinião, sabe? Naquela mesma lógica do Bétega. Isso, eu expliquei pro cara, aconselhei, estendi a mão para ele todas as vezes, mais do que ele merecia. E no final das contas, o cara escolhe trair a gente. Eu tenho pensado ultimamente, né? O Renan fala muito nas lives dele de sistemas de incentivo, né? E sim, a gente está vivenciando tempos diferentes. Porque até antigamente, para você se destacar em alguma coisa, você tem que ser bom, né? O cara que quer se destacar na música, ele tem que ser um bom músico. O cara que quer se destacar sei lá, quer vender um livro, ele tem que ser muito inteligente, ele tem que saber escrever bem.
cara que quer fazer um filme ele tem que ser um ótimo ator. E isso era a recompensa. Então, para você ser bom, você precisaria, quer dizer, para você se destacar, você precisaria ser bom. Hoje em dia, nós temos a internet, as redes sociais, o Instagram, que conseguiu alterar um pouquinho esse sistema de incentivo. Então, você não precisa necessariamente ser bom. Hoje, se você nascer com um corpinho bonito e fazer uma dancinha, você se destaca. Se você falar alguma besteira, tipo morte ao capitalismo, você se destaca. Então, os nossos sistemas de incentivo foram todos alterados e o curto prazo ficou mais atrativo que o longo prazo. Então, você não precisa se preparar tanto, você não precisa se aprofundar tanto, ler, entender, você não precisa se preocupar com o futuro, você precisa só pensar no curto prazo, na popularidade ali, fazer uma coisa que se destaque e estourar na bolha, né? A partir disso, a gente pega João Bétega, né, que ultimamente, antes dele sair do MBL, eu já estava notando, eu falava, cara, esse papo de esquerda e direita, tudo bem, é legal, mas cadê a resolução do problema? Cadê o diagnóstico? Como que você vai resolver? O que você vai fazer, né? Aí, o do Luiz, eu segui o Luiz no Instagram, mas nunca me aprofundei muito, nunca vi muito. E aí eu estava conversando com o El, que é de Santo André, e quando eu conversei, porque assim, aqui em Americana a gente tem um problema de animais de rua, e a prefeitura não castra animais de rua, né? E uma das pessoas de Santo André entrou em contato comigo, falando, aqui em Santo André a gente tem um sistema legal, tem uma estrutura legal, acho que você deveria vir conhecer. Nesse tempo eu entrei em contato com o secretário de saúde de lá, ele consegui organizar uma visita, e aí eu falei com o El e com a Raíza lá de Santo André, eu falei, gente, eu vou aí, vou conhecer a estrutura, se vocês quiserem ir juntos, se vocês quiserem avisar o Márcio Colombo, né, que ele é o porta-voz, teoricamente, de Santo André. E aí eu senti meio como, quando eu falei isso, eu senti, assim, foi um sentimento que eu tive. Não precisa falar com ele. Eu falei, caramba, tem alguma coisa errada, né? E aí, quando eu senti essa coisa errada, eu entrei no perfil dele. E quando você entra, você já vê essa guinada, né? O cara tira o pé do MBL, ele para de falar aquilo que faz sentido, aquilo que é coerente, mas que é a longo prazo, e começa a agir de acordo com a popularidade. Ele fala, o PT, a esquerda, o Xandão. Claro que isso é um problema, mas isso é um problema, assim, temporário, né? Isso, a sua coerência tem que bater nos três, como você falou no começo. E aí eu senti isso. Deu uma semana depois, anunciou, e eu conversei com ele, eu falei, cara, e aí, o que aconteceu? Aí ele me deu as opiniões dele, só que é isso, no final das contas, o resultado, o incentivo a curto prazo, a popularidade a curto prazo, ela vale muito mais. E é isso aquilo que você falou de, se o cara sair do MBL e você não confia mais, desde que não esteja mais na política, é isso. Para mim, por exemplo, não faz sentido eu estar na política sem estar com um grupo sólido e que esteja disposto a mudar as coisas. Não faz sentido eu estar na política sozinho e que não seja no MBL. A partir do momento que eles são coerentes, são corretos, e eu tô com eles, para mim não faz sentido eu estar em outro grupo, né? Porque senão eu vou ser só mais um cara. Eu não quero ser mais um cara, eu tenho minha própria, eu quero colocar o meu nome na história, no final das contas. Óbvio que eu não vou ser um Renan Santos, eu não vou ser um Kika Kataguiri, mas eu quero ser lá aquele tijolinho, né, que contribui para mudar o país. E para mim não faz sentido eu estar em outro grupo que não seja o MBL, que faz diagnósticos de longo prazo, né? Agora, para ser um cara, só mais um, a popularidade a curto prazo. Vou receber um cargo da prefeitura. Cara, de novo, desculpe para a palavra, mas eu quero que se foda a curto prazo. Eu quero pensar num país melhor para meu filho, meu neto, meu bisneto. Eu quero galgar um legado, né? E é isso que essas pessoas não entendem. Eles querem pensar no curto prazo, eles não pensam que no final eles pensam, porque a população brasileira, vamos dizer a real, a população brasileira é burra. No final das contas, eles vão elevar nome de Bétega, vão elevar nome de Holliday, vão elevar nome de Bolsonaro, mas eles não vão entender que no final das contas esses caras são só mais uma parte do problema brasileiro. Né? Só que aí tem um outro problema. Antes eu vou soltar um live pix aqui que mandaram pra gente. O El Araújo mandou R$10. Amigos, ouçam e gravem. Todo ex-MBL é um cara ruim de grupo. Seja por burrice, por ego ou por poder. Se você preza por um projeto personalista, você já está começando errado. Né? Aqui em Americana não tem núcleo, mas a gente começou um grupo legal da academia, a gente está com 5 membros. E assim, é um grupo plural. A gente não tem o cara que é mais, o cara que é menos. Né? Um cara é melhor, por exemplo, eu sou mais carismático, eu tenho mais facilidade em falar em público, em falar no microfone, mas aí eu tenho um cara que ele é mais focado em minúcias, em se aprofundar, e esse cara vai me ajudar, vai produzir uma pauta. E é isso que tem que ser um trabalho de grupo. Né? A gente não pode achar que o cara, por aparecer mais, por ser mais carismático, ele tem que tomar visibilidade e achar que todo mundo tem que trabalhar para ele. Não, isso é errado, cara. Isso é errado. O projeto não pode ser personalista. O projeto tem que ser
de grupo e como uma unidade. O MBL tem que ser a partir disso, a base tem que ser essa. E as pessoas precisam, as pessoas que vão entrar no MBL, as pessoas que vão querer começar nesse projeto político, você tem que entender uma coisa. Não é sobre ganhar dinheiro, não é sobre você ser famoso, é sobre mudar o país para melhor como uma unidade. E foi isso que a esquerda e o PT entendeu lá em 1964, quando o Jango caiu, e eles entenderam que eles precisavam ocupar espaço de poder. É sobre ocupar espaço de poder e ajudar o país a melhorar. É isso, velho. Isso aí que você falou é muito importante, porque esses dias vazaram um corte do Renan na Academia MBL, na internet, falando que o porta-voz tem que enfiar o ego naquele lugar. Porque é isso, não pode ter ego. Isso aqui é pelo grupo. E aí eu até conto, porque... E aí que tá uma aposta que eu faço. Eu não acho que o Beto vai crescer conhecendo ele. Porque o trabalho, a gente não faz nada sozinho, cara. E eu conheço muito bem as pessoas que fizeram o Bétega ter o tamanho que ele tem hoje. E como é que ele vai fazer sem essas pessoas? Essas pessoas fizeram ele crescer. Ele sozinho ele não vai chegar lá, na minha opinião. Porque, cara, quantas pessoas tem nos bastidores de um cara tão foda quanto o Kim Kataguiri? Eu conheço poucos assessores do Kim Kataguiri, por exemplo, mas os que eu conheço são pessoas incríveis. Isso mostra por que ele é tão grande. Ele é um cara que ele é muito bom e está cercado de pessoas boas. Agora, quando você não está cercado de pessoas boas, você não chega a lugar nenhum. E aí entra aquele negócio também, por que o porta-voz tem que jogar o ego dele no lixo? Porque não é sobre ele. Por mais que as pessoas estejam pedindo voto pro fulano, não é sobre ele. Quando acabou a eleição do Beto lá, do deputado, na trave de batom em 2022, a parte mais dolorosa foi ver as pessoas que sacrificaram. Tinha apoiador que ficava comigo até de madrugada montando kit para mudar na casa de apoiador do Beto. A gente ficava até de madrugada lá fazendo isso. O cara trabalhou o dia inteiro, das 8 às 18, depois ia lá correndo no direto, ficava até de madrugada, ajudando a gente a fazer as coisas da campanha. Ele perde isso quando ele abriu mão desse grupo que levantou ele. E aí, por isso que o porta-voz tem que jogar o ego no lixo. Não é sobre ele, cara. Nunca foi sobre o porta-voz, é sobre a causa. E se você não está disposto a sacrificar pela causa, é sobre isso, velho. É sobre isso. Se você coloca objetivos pessoais antes dos objetivos coletivos, você está fadado a ser só mais um, né? O Bétega, eu nunca acompanhei de perto o trabalho do Bétega. Assim como a mamãe falei, o Arthur, eu comecei a acompanhar o Bétega pelos vídeos que vazam da bolha, né? Aqueles vídeos que viralizam e tal. Só que a diferença do Arthur pro Bétega é gritante, né? O Arthur é um cara de grupo, o Arthur é um cara que se aprofunda, o Arthur é um cara que defende a bandeira, ele defende as ideias. Ele não quer ser o cara foda. Agora o Bétega não. Ele preferiu trocar o MBL, todo o projeto que a gente está construindo, por um like temporário, né? Então, assim, claro que não vai crescer. Isso, ele vai se incrustar no sistema, ele vai ser só mais um, aquele cara que tem certa popularidade, tem muito seguidor nas redes, que consegue uma certa votação expressiva, para fazer parte de um sistema ali que a gente já sabe qual é, né? E ele vai ser mais um inimigo que a gente vai enfrentar, né, no final das contas. Posso falar, quando eu soube que aconteceria, não sendo engenheiro de obra pronta, porque, pô, eu percebi que ia dar merda com o Bolsonaro com o Bétega no seguinte: quando os inimigos públicos vieram aqui, que no vocês na UFG e tudo, pô, sensacional. Veio o Batista, o Sandro, o Faustino, e os dois, né? O Bétega e o Costenaro. E eu percebi, velho, quando em algum momento o Bétega e o Costenaro, assim, a gente tava conversando, trocando ideia, os dois falaram: pô, cara, você não cresce porque você fica falando muito mal do Bolsonaro, você tem que dar uma diminuída, não sei o que, você... Pô, parece que tá falando mal o Bétega e o Costenaro. Eu percebi que da merda quando os dois falaram isso. Eu falei, não é possível, sabe? Não é possível que eu tô escutando isso. E eu nem assimilei, eu levei como se estivessem zoando e tal, mas depois eu fui assimilar e falei, caramba. Tá, aí daí surgiu o grande problema. E o Bétega, vou pegar um corte do cara, 2022. Tava com ele na campanha, a gente ficou uma tarde inteira na manifestação do Bolsonaro lá, tentando fazer uma mãe falando do Bolsonaro. E eu tava com ele, mano, ele falava pra mim assim: nossa, a gente vai pegar esse filho da puta do Bolsonaro e vai foder ele e tal. Então ele é um cara que ele acredita que o Bolsonaro é um cara ruim pro Brasil. Ele é um cara que não presta, que não serve pra transformação que a gente quer fazer. E aí, corta pra 2023, ele falou: não, você tá falando muito mal do cara. Ali eu percebi. E aí que tá, o cara tem que saber muito bem lidar com a derrota. Esses dois caras foram caras que não souberam lidar com as próprias derrotas. Porque o Bétega, ali naquela derrota, eu acho que ele teve a mudança. Ele falou assim: passar por tudo isso pra perder, sabe? E aí eu acho que foi daí que surgiu a raiz do mal do cara. E o Costenaro é a mesma coisa. Foi um cara que não soube lidar com a própria derrota. Estava acostumado a todo tempo no Renan e no Arthur falando bem do cara toda hora. E na hora que o cara perde, que ele não tem mais o mesmo destaque, ele se sente abandonado. Mas não, cara, você não foi abandonado. Isso nunca foi sobre você. É sobre a causa. São sobre as pessoas que sacrificaram para você ser o candidato que você foi, sabe? Então, foi ali que eu tô. E assim, eu conheci o Costenaro ano passado. Cara, como eu falei, eu tô nessa bolha há pouco tempo, né? Eu comecei a aparecer um pouquinho agora, mas eu tô no MBL oficialmente, né, entre aspas, faz um ano que eu resolvi militar de verdade.
E ano passado eu comprei o ingresso onça do congresso. Tivemos um jantar um dia antes do congresso e tal. E na minha mesa sentou Faustino, sentou Costenaro, e a gente trocou ideia. O Costenaro foi super, super gente boa, nos tratou muito bem, me tratou muito bem. E quando ele saiu do MBL, eu até mandei uma mensagem para ele. Falei, cara, você foi um cara gente boa, me tratou bem, só espero que não se venda, né? E é curioso, porque assim, seria muito incoerente, né, Doleto? O cara simplesmente, sair do MBL e virei bolsonarista. Não tem coerência nisso. Então, para ele poder fazer esse recálculo de rota, ele precisa ter uma justificativa. E aí, nessa justificativa, na cabeça dele, ele precisa meter a faca nas costas daquelas pessoas que deram relevância para ele, que foi todo o grupo do MBL. Porra, a gente assistiu a live do Renan, velho. O cara falando que pagou salário, pagou moradia, pagou academia, dava comissão, o cara viajou. E mesmo assim, para ele mudar a rota, ele prefere tacar todo mundo na fogueira, meter a facada nas costas, só para poder atender a um projeto pessoal mudar e de curto prazo para ter popularidade. E se juntar uma turma que ele sabe que é tudo um bando de safado, velho. O cara, para fazer isso, ele tem que ter quase zero, ou zero mesmo, não coerência, mas caráter. O cara não tem caráter, velho. O cara não tem caráter, você tá entendendo? É muito torpe esse tipo de atitude. E a gente vê, assim, nós vamos errar muito ainda. Vai ter muita gente assim no MBL. É uma aposta que eu faço, só que assim, a gente não. O que vai determinar o que é o MBL é o que a gente vai fazer a partir dessas pessoas que vão aparecendo, né? Mas. Exato. E cada vez mais, cara, a gente vai ficando numa posição mais tranquila frente a isso, porque quando o Roy desceu do MBL, eu lembro que foi meio que uma crise assim, putz, como é que a gente vai sobreviver a isso, sabe? Já acompanhava o MBL, já era coordenador estudantil na época e tal. E hoje em dia, quando o Becker saiu, quando o Costenaro saiu, quando outras figuras saíram, o grupo continuou intacto, sabe? Aquilo que os novos de Curitiba fizeram... Não só intacto, crescendo. A gente está crescendo. Exato. Aquilo que os novos de Curitiba fizeram tem um simbolismo tão bonito, mas tão bonito, assim, que... Velho, eu admiro muito aquelas pessoas, não só as pessoas que estavam no gabinete, mas todo mundo que estava no núcleo e tomou decisão junto, porque para todo mundo que estava na bolha foi oferecido ficar com o Better. Tanto é que teve gente que é ex-MBL, uma pessoa... Por exemplo, você está aqui. Quando eu fui para a campanha do Better, eu fui confiando muito no cara que fez academia comigo, porque na primeira turma da academia eram pessoas um de cada estado, tá? Então tinha eu aqui em Goiás, no Rio Grande do Sul, do Paraná, na mesma equipe, não era geolocalizado como é hoje, né? E aí esse cara, eu confiava muito nele e eu falei, velho, como é que tá aí? Você vai trabalhar na campanha do Better? Ele, não, pode vir, vai ser muito bom, não sei o quê. Eu confiei nesse cara e fui. Só que esse cara, por ego, ele se perdeu também, acabou sendo expulso do movimento por culpa do ego dele. E eu avisei ele várias vezes, vai ser uma ego tipo muito maluco, segura a bola, vai dar... Você não tá agindo bem e tal. O cara é meu irmão, velho, meu irmão, assim. E o cara, pô, não sei o que e tal, e continuou na equipe dele lá e deu no que deu. Esse cara foi um dos que foi lá trabalhar com o Better agora. Então todo mundo que estava meio que naquele universo foi oferecido estar com o Better no gabinete, ganhando salário. As pessoas que vieram do núcleo e tomaram essa decisão juntos, eu só posso admirar essas pessoas, porque elas ditam a regra de como é daqui para frente. Elas deixaram mais claro do que nunca é sobre o porta-voz. E assim, quando a gente entende isso, velho, eu sou, por exemplo, eu acredito que o único ser humano perfeito que pisou nessa terra foi Jesus Cristo. Então nós somos imperfeitos e é da nossa natureza cometer erros. Mas a postura de um homem verdadeiro é de como ele age frente aos seus erros. O Arthur, por mais que ele tenha errado naquele áudio, eu não abri mão de apoiar ele no momento pela postura dele frente ao erro. Ele peitou. Ele falou, estou errado nisso aqui. Eu errei mesmo, não tenho que fazer. Pronto. É a postura do homem. O que eu tenho que fazer para reparar os meus erros? Sabe? O que eu posso fazer daqui para frente para recompensar, para eu corrigir minha rota e não correr nesse erro de novo? Agora, o vagabundo, o que o Arthur poderia ter feito? Não, isso aí, cara, não foi eu não, isso aí eu vou negar até a morte. Mas não, ele matou no peito, sabe? Por mais que isso fosse ser pior para ele, se ele for considerar um projeto pessoal. Então, nós vamos cometer erros. Essa jornada é muito difícil, a gente tem que tomar muita decisão. E é por isso que a gente tem que estar cada vez mais se preparando. E o que eu pego muito firme com as pessoas que estão chegando aqui na formação de chapa da missão? Estão chegando centenas de pessoas. A galera de fora não tem noção. Estão chegando centenas de pessoas, nós estamos ficando a maior parte delas. Mas as pessoas que a gente chama para estar aqui, carinho de prova. Se tiver no chat, comenta aí. A gente pega pesado, vai, não, como assim não? Você vai ser um porta-voz, você tem que estar mais preparado que todo mundo. A gente não vai. Pô, você tem essa valência, tá? Mas onde é que está seu ponto fraco? Vamos fortalecer. Então todo mundo tem que ler todo o tempo, tem que estar evoluindo constantemente. Não pode ser simplesmente um cara, tô com vocês, mas eu vou ficar parado aqui. Não, a gente está todo o tempo evoluindo. Então, é estudar pra caramba, é fazer o sacrifício em todo momento, é colocar o grupo à frente de tudo.
E Sim. eu acho que essa é a receita. A gente vai aprendendo com os erros anteriores, e eu coloco muito na minha culpa do Luiz. O Luiz foi uma culpa totalmente minha. Tudo que aconteceu do Luiz, a culpa é menos dele do que minha. A culpa é minha. Eu deveria ter filtrado esse cara. E a gente vai cometer isso de novo, vai entrar um oportunista? Provavelmente vai. Só que o nosso grupo vai continuar intacto e a gente vai cada vez mais se fortalecendo e se blindando a esses problemas.